Fala galera, mais uma vez juntos para mais uma aulinha. E aí, tá preparado? Vamos lá? Simbora! Muito bem, vamos analisar essa imagem. Olha só que coisa interessante. Parece o que isso daí? Uma escultura? Estranho, né? Olha aqui o tamanho das pessoas. Olha o tamanho da escultura. Essa escultura parece escultura de quê? Imagem de uma pessoa, parece mostrando os órgãos, metade pessoa, metade mostrando os órgãos, a figura de um homem. E o que será que representa essa escultura? Parece que está no meio de uma praça, aí, no meio do calçadão, né? As pessoas lá em cima, no prédio, observando, algumas tirando fotos. Qual que é a intenção do artista de fazer uma escultura dessa? Qual é a mensagem que ele quer transmitir para as pessoas? Anatomia. Lembrando, todas as obras deste livro têm o corpo humano como tema. O que é anatomia? Anatomia é a parte da biologia que estuda a estrutura do nosso corpo. Para essa área da ciência, o corpo é dividido em sistemas: respiratório, digestório, que digere a comida, ósseo, muscular, entre outros, né? Então, a anatomia, ela pode ser tema de arte. Você já viu essa imagem em algum lugar? Ela é familiar para você, de alguma maneira? Essa imagem mostra os órgãos internos, né, de um ser humano. Parece que foi dessecado, parece que está sendo analisado, né? Parece que está sendo feita uma anatomia aí. E agora? Lembrou? De onde você conhece essa imagem? É que vocês são jovens, mas isso aqui antigamente era um brinquedo. É um brinquedo educativo desmontável, vamos dizer assim. Onde a criança brincava, ela tirava os órgãos, isso aqui era tudo de plástico. A gente brincava, a gente tirava os órgãos, colocava, que órgão é esse? Vai aonde? Coloca aonde? E tá, agora você, que órgão é esse? Aí ia colocando, ia tirando os órgãos, era uma brincadeira para estudar os órgãos humanos. Então, o artista parece que ele se influenciou neste brinquedo para fazer a sua escultura. Como é que chama o artista que fez essa escultura? Damien Hirst. Damien Hirst é o nome desse artista plástico contemporâneo. Lembra que nós estudamos o que é arte contemporânea? A arte contemporânea, ela tem que ter algumas características, né? Será que essa arte está dentro dos procedimentos contemporâneos? Vamos, olha aqui. Choca visualmente? É diferente? É original? Você já viu alguma escultura feita dessa maneira? Essa escultura, ela tem um nome de hino, que traduzindo, né, é hino do Brasil, hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ele colocou o nome dessa escultura de hino. Por quê? Porque essa escultura, que é uma escultura enorme, olha o tamanho dela, 8 metros. Pra você ter uma ideia, eu tenho 1,72 m, 73. Imagina só, 8 metros. Ela é enorme, olha o tamanho da pessoa aqui. Olha o tamanho dessa escultura. 8 metros por 3, né? Fazer uma escultura desse tamanho, relembrando um brinquedo educativo desmontável, com o nome de hino. Por que hino? Isso em 1999. Vai pensando. Para a gente começar a compreender. A arte contemporânea é difícil de entender. Às vezes não dá para você entender. Você precisa procurar a vida do cara. Esse aqui é o escultor. Tem uma cara de louco, né? Nas entrevistas dele, ele faz umas caretas. Damien Hirst. Esse cara nasceu dia 7 de junho de 1965, no ano de 2020, que nós estamos. Ele ainda é vivo. Deve estar lá com seus 55, 56 anos, por aí.
Ele nasceu na cidade de Bristol. Bristol é uma cidade da Inglaterra, que inclusive a gente até viu onde fica a Inglaterra, né? Está lá no Reino Unido, né? É uma ilha muito grande, é o maior país do Reino Unido. Tem País de Gales, tem Escócia, tem Irlanda do Norte, lembra aqueles 4 países? Então ele veio de lá também. Durante os anos da década de 1990, ele constituiu-se como líder dos Young British Artists, os famosos YBAS IBAS, que era, na época, o maior conjunto de artistas contemporâneos do mundo. E ele liderava esse grupo. E dominando a arte britânica. Britânica é quem nasce no Reino Unido durante essa década e sendo conhecido internacionalmente. Aí ele foi, em 2019, considerado o artista vivo, contemporâneo, mais rico do mundo, com um patrimônio estimado em 190 milhões de dólares. Quer saber como é que é isso em real? Multiplica por quase 5. Você vai ver quanto que ele tem em reais. E a sua poética, que nós vamos saber o que é daqui a pouquinho, está no tema que utiliza em suas obras. Por exemplo, a morte. Vai pensando agora por que ele fez aquele brinquedo desmontável mostrando os órgãos internos. Se o tema que ele utiliza nas suas obras é morte. Por isso, o tema morte sempre estão rodeados de grande polêmica. As obras dele sempre têm polêmica, porque morte é uma coisa polêmica, né? Você fala de morte, é um negócio, é uma coisa que intriga. E mexer com isso aí é meio complicado, é meio macabro, né? E você pegar o tema morte e colocar numa obra de arte, não é uma coisa natural. A arte contemporânea, ela busca justamente isso, chocar visualmente a população, trazer uma reflexão, não é uma coisa que está acostumada a fazer. Eu falei em poética. Poética é aquilo que em todas as obras do cara tem. É o estilo dele. Só que na arte a gente chama de poética. A gente não chama de estilo. Então poética é aquilo que todas as obras do artista têm. E que diferencia ele de outros artistas. Por quê? Porque só ele faz daquele jeito. Então eu olho uma obra, essa obra é de Leonardo da Vinci. Por quê? Porque tem a poética assim, assim, assim. Essa obra é de Van Gogh, porque tem essa poética. Ele usa isso, 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 isso. Essa obra é de Michelangelo. Por quê? Porque tem essas características que outros artistas não usam. Não é porque é famosa. Tem alguma coisa ali que só o artista faz. É a marca registrada dele. E essa marca registrada, ela pode estar no tema. E é justamente o tema morte que é a poética do Damien Hirst. Mas a poética pode estar no tema, no suporte. O que é o suporte mesmo? Nós já estudamos? Esqueceu, né? Suporte é o material mais importante que ele usa. Então pode ser nas coisas que ele utiliza para fazer. Pode ser que em toda obra de arte ele, sei lá, ele faz uma escultura com lixo, com material reciclável. Então a poética dele está nos materiais, no suporte que ele usa. Ou não, a poética dele está no jeito dele fazer. Aí ele sempre faz, ele pinta com os pés. Ele coloca o pincel na boca, no ouvido, no nariz, sei lá. Pode estar na forma de apresentar essa arte para o público. Lembra que nós falamos da performance? A performance, o artista tem que estar presente ali, apresentando a arte para o público. Então o jeito dele apresentar uma arte é a poética dele. Ou na reflexão que ele tenta transmitir. Na mensagem. Às vezes ele sempre leva uma mensagem de, sei lá, de proteção à natureza.
Sempre nas obras dele tem uma mensagem de otimismo, ou de pessimismo, não sei, efeito estufa, eu não sei. A mensagem às vezes está inerente em todas as obras de arte, como Damien Hirst tem a morte. A morte como uma reflexão em todas as suas obras. Por exemplo, essa aqui é uma outra escultura de Damien Hirst. Tem alguma semelhança com a primeira? Só que agora é uma mulher, metade da barriga mostra o filho aparecendo ali, né? Mais uma vez um corpo dessecado, né? Olha, outra escultura do Damien Hirst, que não dá para ver direito aí, né? Mas também tem as mesmas características, né? Do corpo e tal, trabalhando aqui numa espécie como se fosse se preparando aí, de repente, para um suicídio. Isso aqui chocou muito. São 13 esculturas mostrando as etapas do nascimento de uma criança, desde a sua cópula até o seu nascimento. Aqui só tem 3 etapas. São esculturas uma ao lado da outra, mostrando as etapas do desenvolvimento físico de uma criança dentro da barriga da mãe até o seu nascimento. Também são esculturas do Damien Hirst. Alguma semelhança? Bom, aqui é uma série que ele fez de vários animais mortos envolvidos em formaldeído, né? Aqui nesse caso é um tubarão-tigre que ele colocou dentro de uma espécie de aquário cheio de formol, e ele está conservado ali, esse tubarão-tigre. Ele fez essa instalação em 1991, a obra chama The Physical Impossibility of Death in the Name of Someone Living. Traduzindo, a impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. A impossibilidade física do corpo, a pessoa não consegue. Impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. A morte não tem físico, para começar. A morte não tem corpo. Agora você imagina a impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. Por que ele colocou esse nome? Imagine você se deparando com uma imagem dessa. O que vem à sua mente? A morte. Possibilidade física da morte. Quer dizer, será que ela fica extasiada? Será que a morte está parada assim, ela está assustada? Chegou a vez dela? É uma das suas obras mais famosas. Essa obra foi vendida em 2004 por nada mais, nada menos do que 12 milhões de dólares. 12 milhões de dólares, multiplica isso por 4 ou 5, você vai ver quanto que é isso em real. Será que essas são obras dele? Será que tem alguma coisa a ver com aquela do tubarão? Aqui é uma vaca inteira, cortada ao meio, dentro do formol. Aqui atrás tem um cara olhando, porque do outro lado da vaca mostra os órgãos dela, mostra a parte interna da vaca. É como se cortasse a vaca assim, ó, passasse uma lâmina no meio dela. Do lado de cá mostra a pele. Do outro lado tem uma pessoa aqui olhando que mostra a parte interna da vaca. Igual tem lá no hino, lembra que mostra os órgãos internos? Ele gosta disso. Ó, aqui dá para ver, ó. Cortou a vaca no meio, correto? Olha aqui, ó. Aqui é a parte interna da vaca, aqui é o outro lado da vaca. Então aqui a pessoa passa aqui no meio, ó, e olha. Olha aqui a perninha da outra vaca, no caso seria a mesma, né? Só que do outro lado do vidro. Dá para ver. Então a pessoa passa aqui no meio, aqui vê a parte interna. E se você passar do outro lado, você vê a parte externa da vaca. Aqui é o outro lado da vaca. E aqui mostra já a cabeça da vaca, aqui. Só que a parte interna da cabeça. Tem alguma coisa a ver essa vaca aí lá com o hino? Aquela escultura? Essa escultura da vaca em Nova York, a exposição toda dele foi proibida pelas autoridades, pois entre as obras a serem expostas estavam um touro e uma vaca flutuando no formol. Sei lá, nada a ver, né? Não sei para quê. Eles acharam ofensivo. Tem muitas coisas muito mais ofensivas por aí para se proibir, né? Aqui, ó, essa aqui essa aqui tem um animal
Parece um cavalo, mostrando a parte interna aqui, com o rosto caído, igualzinho Jesus Cristo, com a posição de Jesus na cruz. Forte, né? Essa aqui é inacreditável. Talvez é a do tubarão e essas duas são as mais famosas dele. Olha a morte, né? Envolvida em todas as obras dele. Olha a poética morte. Aqui é uma caveira, né? Lógico, é um crânio de uma pessoa que realmente viveu ali entre os séculos 17. O século 17 vai de que ano a que ano mesmo? 1601 a 1700. Então ela viveu aí entre 1601 a 1700. Não sabemos, é um indigente, é um homem. E esse crânio ele foi comprado pelo artista e foi cravado nesse crânio mais de 8.000 diamantes. Na verdade, 8.600 diamantes. E aqui no meio tem também um diamante de 52 quilates, bem na testa. Os dentes são realmente da pessoa que morreu, mas os dentes não têm diamantes, apenas o crânio. E essa obra, ele colocou o nome de For God's Sake, quer dizer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Segundo o artista, a mãe dele falava muito isso, né, para ele. Vamos lá, pelo amor de Deus, não faz isso, quer dizer. E essa obra ela foi vendida por nada mais, nada menos que 58 milhões de euros. Realmente era um homem de 35 anos mais ou menos. Mas será que é ofensivo? Ou será que valoriza a pessoa que morreu? Porque a gente não sabe quem é, mas nos leva a refletir. Por isso que as obras dele, que trabalha com morte, são obras que é difícil, as pessoas eles não entendem muito bem e acabam não gostando muito. Intriga muito as pessoas. São polêmicas. Uns gostam, outros não. Essa acho que vai te chocar. Ah, mas é outro crânio? Sim. Por que não tem dentes? Porque os dentes não nasceram. Ah! Porque os dentes não nasceram. Ah! Porque os dentes não nasceram. Ah! Por que não nasceram? Porque é de um bebê. Ele novamente colocou o mesmo nome na obra, pelo amor de Deus, é o mesmo nome, só que agora é de um bebê. Um bebê coberto com 8.128 diamantes. O crânio de um bebê. Agora são diamantes rosas e diamantes brancos. Mas aconteceu uma polêmica, né? Porque ele usou um molde, ossos de um bebê de 2 semanas. E esse bebê, nós não sabemos quem é, mas é do século XIX, é de 1801 até 1900, que pertenciam a uma coleção de patologia, né? E foi comprada por ele. O artista ele acredita que as caveiras são bonitas e que levam a pensar e que recobertas de diamantes são uma celebração à vida. É como se ele trouxesse essa pessoa de volta, celebrasse a vida dela e não a morte. A intenção é boa, mas será que todos pensam como ele? Você gostaria de que alguém fosse lá e pegasse o crânio do seu avô, da sua avó que morreu e fizesse isso com o crânio dela? Ah, mas ninguém sabe quem é a pessoa. Tudo bem, mas imagina, era uma pessoa, era um ser humano, teve alma. Nem que for por um tempo, mas 2 meses, tudo bem, mas é uma criança. Aí vai lá e pega o crânio e faz isso. Mas a arte é isso, gente. A arte contemporânea é isso. É levar reflexões, é fazer a pessoa pensar, refletir sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso interior, sobre o nosso cotidiano, sobre quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Vários conceitos que ainda não são muito claros para nós. Às vezes, numa reflexão de uma obra de arte, a gente pode refletir sobre isso. Ele quer levar essa reflexão para as pessoas. A última obra dele, que está trazendo também fazendo um rebuliço dentro do mundo da arte, mundialmente falando, é essa aí, chamada Coup de Slime. Coup de Slime. Quer dizer, mentira do cupido. Estranho. 2008,
é um bebê, o esqueleto de um bebê, todo em ouro maciço. O esqueleto de um bebê reproduzido em ouro maciço com asas de anjos, como se fosse um anjo. Um bebê com uma asa de um anjo, uma posição fetal, como se fosse um feto. Tem aí 36 por 32 centímetros, mais ou menos desse tamanho, né? E aí, gostou? Não gostou? Por que gostou? Por que não gostou? Só sei que é arte contemporânea e nos leva a refletir muitas coisas. E é isso. Na sala de aula nós vamos discutir. Vai pensando, por que será hino? Por que hino o nome daquela escultura? Vai vendo nas suas ideias aí uma resposta plausível. Nós vamos discutir isso em sala de aula. Lembrando sempre da poética de Damien Hirst, né? Morte, morte, morte. Valeu! Até a próxima. Beijo!